Tratado de Psicologia Revolucionária. Samael Aun Weor. Capítulo 8. Estados equivocados. Inquestionavelmente, na rigorosa observação do mim mesmo, resulta inadiável fazer uma completa diferenciação lógica entre os acontecimentos exteriores da vida prática e os estados íntimos da consciência. Necessitamos com urgência saber onde estamos situados em um determinado momento, tanto em relação ao estado íntimo da consciência, como à natureza específica do acontecimento exterior que nos está sucedendo. A vida em si mesma é uma série de acontecimentos que se processam através do tempo e do espaço. Alguém disse: a vida é uma cadeia de martírios que o homem leva enredada na alma. Cada um tem liberdade de pensar como quiser. Eu creio que os efêmeros prazeres de um instante fugaz sucedem sempre o desencanto e a amargura. Cada acontecimento tem seu sabor característico especial, e os estados interiores também são de diversos tipos. Isso é irrefutável. Certamente, o trabalho interior sobre si mesmo se refere aos diversos estados psicológicos da consciência. Ninguém poderia negar que carregamos em nosso interior muitos erros e que existem estados equivocados. Se realmente queremos mudar, necessitamos com urgência máxima e inadiável modificar radicalmente esses estados equivocados da consciência. A modificação absoluta dos estados equivocados origina transformações completas no terreno da vida prática. Quando alguém trabalha seriamente sobre os estados equivocados, obviamente, os acontecimentos desagradáveis da vida já não podem feri-lo tão facilmente. Estamos dizendo algo que só é possível compreender vivenciando-o, sentindo-o realmente no próprio terreno dos fatos. Quem não trabalha sobre si mesmo é sempre vítima das circunstâncias. É como um mísero pedaço de madeira entre as águas tormentosas do oceano. Os acontecimentos mudam incessantemente, em suas múltiplas combinações. Vêm um após o outro em ondas. São influências. Certamente existem bons e maus acontecimentos. Alguns eventos serão melhores ou piores que outros. Modificar eventos é possível. Alterar resultados, modificar situações, etc., está certamente dentro das possibilidades. Mas existem, de fato, situações que não podem ser alteradas. Nesses últimos casos, devem ser aceitas conscientemente, ainda que algumas sejam muito dolorosas e até perigosas. Inquestionavelmente, a dor desaparece quando não nos identificamos com o problema que se apresentou. Devemos considerar a vida como uma série sucessiva de estados interiores. Uma história autêntica de nossa vida, em particular, está formada por todos esses estados. Ao revisar a totalidade de nossa própria existência, podemos verificar por nós mesmos, de forma direta, que muitas situações desagradáveis foram possíveis graças a estados interiores equivocados. Alexandre o Grande, ainda que sempre tenha sido temperado por natureza, se entregou por orgulho aos excessos que lhe produziram a morte. Francisco I morreu por causa de um adultério sujo e abominável, que a história ainda recorda muito bem. Quando Marat foi assassinado por uma monja perversa, morria de orgulho e inveja, e acreditava-me que ele era absolutamente justo. As damas dos parques dos servos, inquestionavelmente acabaram totalmente com a vitalidade do espantoso fornicário, chamado Luís XV. Muitos são as pessoas que morrem por ambição, ira e ciúmes. Isto sabem muito bem os psicólogos. Quando nossa vontade se confirma irrevogavelmente de uma tendência absurda,
nos convertemos em candidatos ao cemitério. Otelo, devido aos ciúmes, se converteu em assassino. E a prisão está cheio de equivocados sinceros. Capítulo 9. Acontecimentos pessoais. Torna-se inadiável a plena autoobservação íntima do mim mesmo, quando se trata de descobrir estados psicológicos equivocados. Inquestionavelmente, os estados psicológicos equivocados podem ser corrigidos mediante procedimentos corretos. Como a vida interior é um ímã que atrai os eventos exteriores, necessitamos com a máxima urgência eliminar de nossa psique os estados psicológicos errôneos. Corrigir estados psicológicos equivocados é indispensável quando se quer alterar fundamentalmente a natureza de certos eventos indesejáveis. Alterar nossa relação com determinados eventos é possível se eliminamos de nosso interior certos estados absurdos psicológicos. Situações exteriores destrutivas poderiam se converter em inofensivas e até construtivas, mediante a inteligência correção dos estados interiores errôneos. Quem jamais corrige os estados interiores absurdos, crendo-se muito forte, converte-se em vítima de circunstâncias. Por ordem, em nossa desordenada casa interior, é vital quando se deseja mudar o curso de uma existência infeliz. As pessoas que se queixam de tudo, sofrem, choram e protestam, gostariam de mudar de vida, sair do infortúnio em que se encontram. Infelizmente, não trabalham sobre si mesmas. Não querem dar-se conta de que a vida interior atrai circunstâncias exteriores e que, se estas são dolorosas, isso se deve aos estados interiores absurdos. O exterior é apenas o reflexo do interior. Quem muda interiormente origina uma nova ordem de coisas. Os eventos exteriores jamais poderiam ser tão importantes como o modo de reagir ante os mesmos. Permanecestes sereno ante o insultador? Recebestes com agrado as manifestações desagradáveis de vossos semelhantes? De que maneira reagistes ante a infidelidade do ser amado? Deixaste-vos levar pelo veneno dos ciúmes? Matastes? Estás na prisão? Hospitais, cemitérios e prisões estão cheios de equivocados sinceros que reagiram de forma absurda ante os eventos exteriores. A melhor arma que um homem pode usar na vida é um estado psicológico correto. Pode-se desarmar feras, desmascarar traidores mediante estados interiores apropriados. Os estados interiores equivocados convertem-se em vítimas indefesas da perversidade humana. Aprendei a enfrentar os acontecimentos mais desagradáveis da vida prática com uma atitude interior apropriada. Não vos identifiqueis com os acontecimentos mais desagradáveis da vida prática com uma atitude interior apropriada. Não vos identifiquei com acontecimento algum. Recordai que tudo passa. Aprendei a ver a vida como um filme e recebereis os benefícios. Não esqueçais que acontecimentos sem nenhum valor poderiam levar-nos à desgraça, se não eliminarmos de nossa psique os estados interiores equivocados. Cada evento exterior necessita, inquestionavelmente, da senha apropriada, ou seja, do estado psicológico preciso. Capítulo 10. Os diferentes eus. O mamífero racional, equivocadamente chamado de homem, realmente não possui uma individualidade definida. Inquestionavelmente, essa falta de unidade psicológica no humanoide é a causa de tantas dificuldades e amarguras. O corpo físico é uma unidade completa e trabalha como um todo orgânico, a menos que esteja doente.
Entretanto, a vida interior do humanoide, de modo algum, é uma unidade psicológica. O mais grave de tudo isso, a despeito do que digam as diversas escolas de tipo pseudo-esotérica, no fundo íntimo de cada um. Certamente, em tais condições, não existe trabalho harmonioso, como um todo, na vida interior das pessoas. O humanoide, no que diz respeito a seu estado interior, é uma multiplicidade psicológica, uma soma de eus. Os ignorantes ilustrados dessa época tenebrosa rendem culto ao eu, endeusam-no, colocam-no nos altares, chamam-no de alter ego, eu superior, eu divino, etc, etc, etc. Não querem dar-se conta, os sabichões dessa idade negra em que vivemos, de que o eu superior ou o eu inferior são duas seções do mesmo ego pluralizado. O humanoide não tem certamente um eu permanente, mas uma multidão de diferentes eus, infra-humanos e absurdos. O próprio animal intelectual equivocadamente chamado de homem é semelhante a uma casa em desordem, onde, em vez de um único chefe, existem muitos criados que querem fazer sempre mandar, e fazer o que lhe vem à cabeça. O maior erro do pseudo-esoterismo e pseudo-ocultismos baratos é supor que os outros possuem ou que se tem um eu permanente e imutável, sem princípio e sem fim. Se esses que assim pensam despertassem a consciência, ainda que fosse por um instante, poderiam evidenciar claramente por si mesmos que o humanoide racional nunca é o mesmo por muito tempo. O mamífero intelectual, do ponto de vista psicológico, muda continuadamente. Pensar que se uma pessoa se chama Luiz, é sempre Luiz, é como uma brincadeira de muito mau gosto. Esse sujeito, a quem se chama Luiz, tem em si mesmo outros eus, outros egos que se expressam através de sua personalidade em diferentes momentos. E ainda que o Luiz não gosta da cobiça, o outro eu nele, chamamo-lhe Pepe, gosta da cobiça. E assim sucessivamente. Nenhuma pessoa é a mesma de forma contínua. Realmente não é necessário ser muito sábio para dar-se conta, cabal, das inúmeras mudanças e contradições de cada indivíduo. Supor que alguém possui um eu permanente e imutável equivale a um abuso para com o próximo e para consigo mesmo. Dentro de cada pessoa existem muitas pessoas, muitos eus. Isso o pode verificar por si mesmo de forma direta qualquer pessoa desperta, consciente. Capítulo 11. O querido ego. Considerando que superior e inferior são duas seções de uma mesma coisa, pode-se deduzir o seguinte corolário. Eu superior e eu inferior são dois aspectos do mesmo ego, tenebroso e pluralizado. O denominado eu divino ou eu superior, alter ego ou algo parecido, é certamente uma evasiva do mim mesmo, uma forma de auto-engano. Quando o eu quer continuar aqui e no além, ele se auto-engana, com o falso conceito de um eu divino imortal. Nenhum de nós tem um eu verdadeiro, permanente, imutável, eterno, inefável, etc, etc, etc. Nenhum de nós tem, na verdade, uma verdadeira e autêntica unidade de ser. Infelizmente, nem sequer possuímos uma legítima individualidade. O ego, ainda que continue além do túmulo, tem, no entanto, um princípio e um fim. O ego nunca é algo individual, unitário, unitotal. Obviamente, o eu são eus. No Tibete oriental, os eus são denominados agregados psíquicos ou simplesmente valores, sejam esses positivos ou negativos. Se pensamos em cada eu como uma pessoa diferente, podemos asseverar de forma enfática o seguinte: dentro de cada pessoa que vive no mundo, existem muitas pessoas. Inquestionavelmente, dentro de cada um de nós vivem muitas pessoas diferentes, algumas melhores, outras piores. Cada um destes eus, cada um dessas pessoas luta pela supremacia,
quer ser exclusiva, controla o cérebro intelectual ou o centro emocional e motor cada vez que pode, até que outra a substitui. A doutrina dos muitos eus foi ensinada no Tibete Oriental pelos verdadeiros clarividentes, pelos autênticos iluminados. Cada um de nossos defeitos psicológicos está personificado em tal ou qual eu. Considerando que temos milhares e até milhões de defeitos psicológicos, é evidente que vive muita gente em nosso interior. Em questões psicológicas, podemos evidenciar claramente que os paranoicos, ególatras e mitômanos, por nada na vida, abandonariam o culto do querido ego. Inquestionavelmente, tais pessoas odeiam mortalmente a doutrina dos muitos eus. Quando alguém quer conhecer de verdade a si mesmo, deve auto-observar-se e tratar de conhecer os diferentes eus que estão radicados em sua personalidade. Se alguns de nossos leitores não compreendem essa doutrina dos muitos eus, deve-se exclusivamente à falta de prática em matéria de auto-observação. À medida que alguém pratica a auto-observação interior, vai descobrindo por si mesmo as muitas pessoas, os muitos eus, que vivem dentro de sua personalidade. Aqueles que negam a doutrina dos muitos eus, aqueles que adoram um eu divino, indubitavelmente jamais se auto-observaram seriamente. Falando em sentido e estilo socrático, diremos que essas pessoas não só ignoram, como além disso ignoram que ignoram. Certamente jamais poderíamos conhecer a nós mesmos sem a auto-observação séria e profunda. Enquanto uma pessoa continue considerando-se como um, é claro que qualquer transformação interior será totalmente impossível. Capítulo 12. A transformação radical. Enquanto um homem prosseguir com o erro de crer-se um, único, individual, é evidente que a mudança radical será algo mais que impossível. O fato mesmo de que o trabalho esotérico começa com a rigorosa observação de nós mesmos está nos indicando uma multiplicidade de fatos psicológicos, eus ou elementos indesejáveis que é urgente extirpar e erradicar de nosso interior. Inquestionavelmente, de modo algum, seria possível eliminar erros desconhecidos. Urge observar previamente aquilo que queremos separar de nossa psique. Esse tipo de trabalho não é externo, mas interno. E aqueles que pensem que qualquer manual de etiqueta ou sistema ético externo e superficial poderá fazê-los levá-los ao êxito, estarão de fato totalmente equivocados. O fato concreto e definido de que o trabalho íntimo se inicia com a atenção concentrada na observação plena de si mesmo é motivo mais que suficiente para demonstrar que isso exige um esforço pessoal muito particular de cada um de nós. Falando francamente, asseveramos enfaticamente o seguinte: nenhum ser humano poderia fazer esse tipo de trabalho por nós. Não é possível mudança alguma em nossa psique sem a observação direta de todo esse conjunto de fatores subjetivos que levamos dentro de nós. Aceitar simplesmente a multiplicidade de erros, descartando a necessidade de estudo e observação direta dos mesmos, significa de fato uma evasiva ou escapatória, uma fuga de si mesmo, uma forma de auto-engano. Só através do esforço rigoroso da observação judiciosa de si mesmo, sem escapatórias de qualquer espécie, poderemos evidenciar realmente que não somos um, mas muitos. Admitir a pluralidade do eu e evidenciá-la através da observação rigorosa são dois aspectos diferentes. Alguém pode aceitar a doutrina dos muitos eus, sem jamais havê-la evidenciado, e isto só é possível através da autoobservação cuidadosa. Evitar o trabalho de observação íntima, buscar evasivas, é sinal de inconfundível degeneração. Enquanto um homem sustenta a ilusão de que é sempre uma e a mesma pessoa, ele não pode mudar. E é óbvio que a finalidade desse trabalho
é precisamente conseguir uma transformação radical em nossa vida interior. A transformação radical é uma possibilidade definida, que normalmente se perde quando não se trabalha sobre si mesmo. O ponto inicial da transformação radical permanece oculto enquanto o homem continuar crendo-se um. Aqueles que rechaçam a doutrina dos muitos eus demonstram claramente que jamais se auto-observaram seriamente. A severa observação de si mesmo, sem escapatórias de qualquer espécie, permite-nos verificar por nós mesmos o cru realismo de que não somos um, mas muitos. No mundo das opiniões subjetivas, diversas teorias pseudo-esotéricas ou pseudo-ocultistas servem de saída para a fuga de si mesmo. Inquestionavelmente, a ilusão de que é ser sempre uma ou a mesma pessoa constitui obstáculo para a autoobservação. Alguém poderia dizer: sei que não sou um, mas muitos. A Gnoses me ensinou. Tal afirmação, ainda que fosse muito sincera, se não existisse plena experiência vivida sobre esse aspecto doutrinário, obviamente seria algo meramente externo e superficial. Evidenciar, experimentar e compreender é o fundamental. Só assim é possível trabalhar conscientemente para se conseguir uma transformação radical. Afirmar uma coisa e compreender é outra. Quando alguém diz compreendo que não sou um, mas muitos, se sua compreensão é verdadeira e não mero palavreado insubstancial, isso indica plena verificação da doutrina dos muitos eus. Conhecimento e compreensão são diferentes. O conhecimento vem da mente e o segundo do coração. O mero conhecimento da doutrina dos muitos eus de nada serve. Infelizmente, nos tempos em que vivemos, o conhecimento foi muito além da compreensão. O pobre animal intelectual equivocadamente chamado de homem desenvolveu exclusivamente o conhecimento, esquecendo lamentavelmente do ser. Conhecer a doutrina dos muitos eus e compreendê-la é fundamental para toda transformação radical verdadeira. Quando um homem começa a observar-se detidamente, partindo do princípio de que não é um, mas muitos, obviamente iniciou o trabalho sério sobre sua natureza interior. Capítulo 8. O observador e observado. É muito claro e não é difícil de compreender que quando alguém começa a observar-se seriamente, partindo do princípio de que não é um, mas muitos, começa realmente a trabalhar sobre tudo isso que carrega dentro de si. São obstáculos, tropeços, empecilhos para o trabalho de autoobservação íntima os seguintes defeitos psicológicos. Mitomania é o delírio de grandeza, crer-se um Deus. Egolatria, crença em um eu permanente. Adoração a qualquer espécie de alter ego. Paranoia, achar que sabe tudo. Autossuficiência, presunção, crer-se infalível, orgulho místico, pessoa que não sabe ver o ponto de vista alheio. Quando se continua com a convicção absurda de que é um, de que se possui um eu permanente, torna-se mais que impossível o trabalho sério sobre si mesmo. Quem sempre se crê um, nunca será capaz de separar-se de seus próprios elementos indesejáveis. Considerará cada pensamento, sentimento, desejo, emoção, paixão, afeto, como funcionalismos diferentes, imodificáveis de sua própria natureza, e até se justificará ante os demais dizendo que tais ou quais defeitos pessoais são de caráter hereditário. Quem aceita a doutrina dos muitos eus compreende, à base de observação, que cada desejo, pensamento, ação, paixão corresponde a um ou outro eu distinto, diferente. Qualquer atleta, digamos, da autoobservação íntima, trabalha muito seriamente dentro de si mesmo.
e se esforça por separar de sua psique os diversos elementos indesejáveis que carrega consigo. Se alguém de verdade e muito sinceramente começa a observar-se internamente, dividir-se-á em dois, observador e observado. Se tal divisão não ocorresse, é evidente que nunca daríamos um passo adiante na via maravilhosa do autoconhecimento. Como poderíamos observar a nós mesmos se cometemos o erro de não querer dividir-nos em observador e observado? Se tal divisão não ocorresse, é óbvio que nunca daríamos um passo adiante no caminho da autoconhecimento. Indubitavelmente, quando essa divisão não sucede, continuamos identificados com todos os processos do eu pluralizado. Quem se identifica com os diversos processos do eu pluralizado é sempre vítima das circunstâncias. Como poderia modificar as circunstâncias aquele que não conhece a si mesmo? Como poderia conhecer a si mesmo quem nunca se observou internamente? De que maneira poderia alguém auto-observar-se se não se divide previamente em observador e observado? Assim, ninguém pode começar a mudar radicalmente enquanto não for capaz de dizer: este desejo é um eu animal, que eu devo eliminar. Esse pensamento egoísta é outro eu que me atormenta e que necessito desintegrar. Esse sentimento que fere meu coração é um eu intruso que necessito reduzir a poeira cósmica, etc, etc, etc. Naturalmente, isso é impossível para quem nunca se dividiu em observador ou observado. Quem toma todos esses seus processos psicológicos como funcionalismos de um eu único, individual e permanente, encontra-se tão identificado com todos os seus erros, tem-nos tão unidos a si mesmo, que perde por total motivo a capacidade de separá-los de sua psique. Obviamente, pessoas assim jamais podem mudar radicalmente. São pessoas condenadas ao mais rotundo fracasso. Capítulo 14. Pensamentos negativos. Pensar profundamente e com plena atenção parece algo estranho nessa época, involutiva e decadente. Do centro intelectual surgem diversos pensamentos, provenientes não de um eu permanente, como supõem neciamente os ignorantes ilustrados, mas dos diferentes eus em cada um de nós. Quando um homem está pensando, crê firmemente que é ele em si mesmo, e por si mesmo está pensando. Não quer entender o pobre mamífero intelectual que os múltiplos pensamentos que passam por seu entendimento têm sua origem nos diferentes eus que leva dentro. Isso significa que não somos verdadeiros indivíduos pensantes. Realmente ainda não temos mente individual. Entretanto, cada um dos diferentes eus que carregamos dentro do nosso centro intelectual utiliza-o cada vez que pode para pensar. Seria absurdo, então, identificar-nos com tal ou qual pensamento negativo e prejudicial, acreditando ser ele nossa propriedade particular. Obviamente, este e aquele pensamento negativo provém de qualquer eu que em um dado momento utilizou abusivamente nosso centro intelectual. Existem diversos pensamentos de distintas espécies, pensamentos negativos. Suspeita, desconfiança, má vontade com outra pessoa, ciúmes passionais, ciúmes religiosos, ciúmes políticos, ciúmes por amizade ou de tipo familiar, cobiça, luxúria, vingança, ira, orgulho, inveja, ódio, ressentimento, furto, adultério, preguiça, gula, etc, etc e etc. Realmente são tantos os defeitos psicológicos que temos que, ainda que tivéssemos um palato de aço e 1000 línguas para falar, não conseguiríamos enumerá-los cabalmente. Como consequência ou corolário do que se antecede, torna-se descabido identificarmos com os pensamentos negativos. Uma vez que não é possível que exista efeito sem causa, afirmamos solenemente que um pensamento
poderia existir por si mesmo, por geração espontânea. É evidente a relação entre pensador e pensamento. Cada pensamento negativo tem sua origem em um pensador diferente. Em cada um de nós existem tantos pensadores negativos como pensamentos da mesma índole. Vista a questão sobre o ponto de vista do ângulo pluralizado de pensadores e pensamentos, conclui-se que cada um dos eus que carregamos em nossa psique é certamente um pensador diferente. Inquestionavelmente, dentro de cada um de nós existem pensadores em demasia. Não obstante, cada um destes, apesar de ser tão só uma parte, cresce o todo em um dado momento. Os mitômanos, os ególatras, os narcisistas, os paranoicos nunca aceitariam a tese da pluralidade de pensadores, porque valorizam demasiadamente a si mesmos. Sentem-se o papai do Tarzan ou a mamãe das criancinhas. Como poderiam tais pessoas anormais aceitar a ideia de que não possuem uma mente individual, genial, maravilhosa? Não obstante, tais sabichões pensam de si mesmos o melhor. E até se vestem com a túnica de Aristipo para demonstrar a sabedoria e humildade. Conta a lenda dos séculos que Aristipo, querendo demonstrar sabedoria e humildade, vestiu-se com uma velha túnica cheia de remendos e buracos. Empunhou com a mão direita o bastão da filosofia e se foi pelas ruas de Atenas. Dizem que, quando Sócrates o viu vindo, exclamou com grande voz: Ó Aristipo, vê-se tua vaidade através dos buracos de tua vestimenta. Quem não vive sempre em estado de alerta novidade, alerta percepção, pensando o que está pensando, facilmente se identifica com qualquer pensamento negativo. Como resultado, fortalece lamentavelmente o poder sinistro do eu negativo, autor do correspondente pensamento em questão. Quanto mais nos identificamos com um pensamento negativo, tanto mais escravos seremos do correspondente eu que o caracteriza. Em relação a gnoses, ao caminho secreto, ao trabalho sobre si mesmo, nossas tentações particulares encontram-se precisamente nos eus que odeiam a gnoses, o trabalho esotérico, porque não ignoram que sua existência dentro de nossa psique está mortalmente ameaçada pela gnoses e por esse trabalho. Esses eus negativos e brigões apoderam-se facilmente de certos rolos, entre aspas, mentais armazenados em nosso centro intelectual e originam sequencialmente correntes mentais nocivas e prejudiciais. Se aceitamos esses pensamentos, esses eus negativos, que em um dado momento controlam nosso centro intelectual, seremos então incapazes de nos livrarmos de seus resultados. Jamais devemos esquecer que todo eu negativo se auto-engana e engana. Conclusão: mente. Cada vez que sentimos uma súbita perda de força, quando o aspirante se desilude da gnose, do trabalho esotérico, quando perde o entusiasmo e abandona o melhor, é óbvio que foi enganado por algum eu negativo. O eu negativo do adultério aniquila os nobres lares e torna desgraçados os filhos. O eu negativo dos ciúmes engana os seres que se adoram e destrói sua felicidade. O eu negativo do orgulho místico engana os devotos do caminho, e estes, sentindo-se sábios, cansam-se de seu mestre, ou então o atraiçoam. O eu negativo apela para nossas experiências pessoais, nossas recordações, nossas melhores aspirações, nossa sinceridade, e mediante uma rigorosa seleção de tudo isso, apresenta algo sob uma falsa luz, algo que fascina, e vem o fracasso. Não obstante, quando alguém descobre o eu em ação, quando alguém aprendeu a viver em estado de alerta, tal engano faz-se impossível. Capítulo 15. A individualidade.
Crer-se uno é certamente uma brincadeira de muito mau gosto. Infelizmente, essa vã ilusão existe dentro de cada um de nós. Lamentavelmente, sempre que pensamos de nós mesmos o melhor, jamais não ocorre compreender que nem sequer possuímos a verdadeira individualidade. O pior é que nos damos ao falso luxo de supor que cada um de nós goza de plena consciência e vontade própria. Pobre de nós! Quão nécios somos! Não há necessidade, não há dúvida de que a ignorância é a pior das desgraças. Dentro de cada um de nós existem muitos milhares de indivíduos diferentes. Eus ou pessoas que brigam entre si, que pelejam pela supremacia e que não têm ordem ou concordância alguma entre si. Se fôssemos conscientes, se despertássemos de tantos sonhos e fantasias, quão diferente seria a vida. Mas para acúmulo do nosso infortúnio, as emoções negativas e as autoconsiderações e amor próprio nos fascinam, nos hipnotizam, jamais nos permitem recordarmos-nos de nós mesmos, ver-nos como tal somos. Acreditamos ter uma só vontade, quando na realidade possuímos muitas vontades diferentes. Cada eu tem a sua. A tragicomédia de toda essa multiplicidade interior é pavorosa. As diferentes vontades interiores chocam-se entre si, vivem em conflito contínuo, atuam em diferentes direções. Se tivéssemos a verdadeira individualidade, se possuíssemos uma unidade em vez de uma multiplicidade, teríamos também continuidade de propósitos, consciência desperta, vontade particular individual. Mudar é o indicado. Entretanto, devemos começar por ser sinceros conosco mesmo. Necessitamos fazer um inventário psicológico sobre nós mesmos para conhecer o que nos sobra e o que nos falta. É possível conseguir a individualidade, mas se acreditamos tê-la, tal possibilidade desaparecerá. É evidente que jamais lutaríamos para conseguir algo que acreditamos ter. A fantasia nos faz crer que somos possuidores da individualidade. E até existem no mundo escolas que assim o ensinam. É urgente lutar contra a fantasia. Esta nos faz crer que somos isto ou aquilo, quando na realidade somos miseráveis, desavergonhados e perversos. Pensamos que somos homens, quando de verdade somos só mamíferos intelectuais, desprovidos de individualidade. Os mitômanos creem-se deuses, mahatmas, etc., sem suspeitar que nem sequer têm mente individual ou vontade consciente. Os ególatras adoram tanto o seu querido ego que nunca aceitariam a ideia de multiplicidade de egos dentro de si mesmo. Os paranoicos, com todo o orgulho clássico que os caracteriza, nem sequer lerão esse livro. É indispensável travarmos uma luta de morte contra a fantasia acerca de nós mesmos. Se é que não queremos ser vítimas de emoções artificiais e experiências falsas que, além de colocar-nos em situações ridículas, detêm toda a possibilidade de desenvolvimento interior. O animal intelectual está tão hipnotizado por sua fantasia que sonha que é leão ou águia, quando na verdade não é mais que um pobre verme do lodo da terra. O mitômano jamais aceitaria as afirmações feitas na linha acima. Obviamente ele se sente arqui-hierofante. Não importa o que digam, sem suspeitar que a fantasia é meramente nada. Nada, senão fantasia. A fantasia é uma força real que atua universalmente sobre a humanidade e que mantém o humanoide intelectual em estado de sonho, fazendo-o crer que já é homem, que possui a verdadeira individualidade, vontade, consciência desperta, mente particular, etc, etc, etc. Quando pensamos que somos um, não podemos mover-nos de onde estamos em nós mesmos.
permanecemos estancados e, por fim, degeneramos, evoluímos. Cada um de nós encontra-se em determinada etapa psicológica e não poderemos sair da mesma a menos que descubramos diretamente todas as pessoas ou eus que vivem dentro de nós. É claro que, mediante a auto-observação íntima, poderemos ver essas pessoas que vivem em nossa psique e que necessitamos eliminar para lograr a transformação radical. Esta percepção, esta auto-observação muda fundamentalmente todos os conceitos equivocados que sobre nós tínhamos. E como resultado, evidenciamos o fato concreto de que não possuímos a verdadeira individualidade. Enquanto não nos auto-observemos, viveremos na ilusão de que somos um. E como consequência, nossa vida será equivocada. Não é possível relacionarmos corretamente com os nossos semelhantes enquanto não se realize uma mudança interior no fundo de nossa psique. Qualquer mudança íntima exige a eliminação prévia dos eus que levamos dentro de nós. De nenhuma maneira poderíamos eliminar tais eus se não os observamos em nosso interior. Aqueles que se sentem um, que pensam em si mesmos o melhor, que nunca aceitariam a doutrina dos muitos, tampouco desejam observar os eus e, portanto, qualquer possibilidade de mudança torna-se impossível para eles. Não é possível mudar se não se elimina. Mas quem se sente possuidor da individualidade, se aceitasse que deve eliminar, ignoraria realmente o que deve eliminar. No entanto, não devemos esquecer de que quem crer ser uno, auto-enganado, crê que sabe o que eliminar, quando na verdade nem sequer sabe que não sabe. É um ignorante ilustrado. Necessitamos desegoistizar-nos para individualizar-nos. Mas quem crê que possui a individualidade, é impossível que possa desegoistizar-se. A individualidade é 100% sagrada. Raros são os que têm, mas todos pensam que têm. Como poderíamos eliminar os múltiplos eus se cremos que temos um eu único? Certamente, só quem jamais se auto-observou seriamente pensa que tem um eu único. Devemos, entretanto, ser muito claros nesse ensinamento, porque existe o perigo psicológico de se confundir a individualidade autêntica com o conceito de alguma espécie de eu superior, ou algo do gênero. A individualidade sagrada está muito além de qualquer forma de eu. É o que sempre tem sido e o que sempre será. A legitimidade e individualidade é o ser, e a razão de ser do ser é o mesmo ser. Distinga-se entre o ser e o eu. Aqueles que confundem o eu com o ser, certamente nunca se auto-observaram seriamente. Enquanto a essência, a consciência, continua engarrafada dentro de todo esse conjunto de eus que levamos dentro, a transformação radical será totalmente impossível.